A Assembleia Popular surge de uma leitura da necessidade de uma retomada forte do trabalho de base. A leitura que os companheiros da Assembleia Popular, as organizações que se envolveram na construção das Assembleias Populares, era que a gente estava encontrando um momento de muita dificuldade de mobilização, de muita apatia, de um certo rebaixamento do nosso horizonte, nossa perspectiva de projeto de sociedade, né? E junto com isso, de própria discussão de projeto de sociedade, né? O Brasil super rico em riquezas naturais, rico em riquezas minerais, rico no seu parque industrial, um povo super trabalhador, uma cultura de uma diversidade também muito rica. E, no entanto, por que tanta gente vivendo na miséria, né? Por que tanta concentração de renda, tanta desigualdade social? E, por outro lado, por que tanta apatia do povo brasileiro, né? A gente assistiu nos últimos anos uma série de massacres, de chacinas, de escândalos no Congresso Nacional. A gente convive hoje com uma população de rua super numerosa, com prostituição infantil, com população carcerária só crescendo, né, com uma violência policial também enorme, e a população não se digna a contestar isso, a mobilizar, a tentar fazer algo para mudar isso. Então a Assembleia Popular é a unidade de um conjunto de organizações, muitos sindicatos, muitas pastorais sociais, a própria CNBB, os movimentos sociais de modo geral, desde os movimentos ligados à Via Campesina aos movimentos urbanos, que percebiam a necessidade, primeiro, de estar unificado, estar junto, estar coeso, discutindo essa ideia de projeto, de Brasil. Qual que é o Brasil que a gente quer? O Brasil não podia ser bem diferente desse, não podia ser bem melhor? Obviamente que podia. Então, como é que a gente faz para alcançar esse Brasil melhor? Então, essa é a primeiro objetivo central da Assembleia Popular, garantir essa unidade em torno do projeto popular, de um projeto que vem do povo brasileiro. A segundo objetivo muito forte é esse, então, que dá origem à Assembleia Popular, que é a própria necessidade de retomar o trabalho de base, né? Que é essa ideia de que muitas pessoas até têm muito conhecimento sobre como fazer para que esse Brasil avance, para que esse Brasil seja diferente, mas não tem. A gente precisa, no entanto, de levar esse conhecimento até as periferias das cidades, até a classe trabalhadora, até o povo que está sofrendo com essas mazelas, né? Então, isso a gente chama de trabalho de base, né? É a necessidade de que as pessoas conheçam seus direitos, conheçam as suas potencialidades e possam então reivindicar para fazer com que a sua própria situação melhore de vida. Então a Assembleia Popular nasce muito com essa perspectiva de contribuir para que essa parte da população que está sofrendo bastante consiga mudar de vida, né? Um outro objetivo central da Assembleia Popular é a própria realização de lutas unitárias a nível nacional. Há uma série de questões que perpassam pela vida de todas as pessoas, e que requer então que esse conjunto da sociedade civil organizada brasileira, das pessoas que compreendem a necessidade de um Brasil minimamente republicano, não chega a ser nenhuma transformação vinda de uma revolução necessariamente, mas um Brasil minimamente republicano, em que se democratize a terra, que democratize o solo urbano, em que se democratize os meios de comunicação, em que se democratize a riqueza, etc., e passam por algumas lutas unitárias. Então, nesse sentido, nós construímos nos últimos anos algumas experiências nesse sentido, né? O plebiscito da dívida externa, o plebiscito da ALCA, o plebiscito pela reestatização, né, pela anulação do leilão da Vale do Rio Doce, o plebiscito contra, que foi junto com a ALCA, contra as bases de Alcântara, né, contra esse processo de militarização e invasão dos Estados Unidos no nosso território. Temos, inclusive, nessa proposta dos plebiscitos populares, enquanto uma prática bem própria daquilo que a gente acredita que deve ser o Brasil que a gente quer, né? Ou seja, que é um Brasil que consulte ao povo sobre aquilo que é melhor para ele, né? Um Brasil que faça disso uma maneira dele caminhar, que faça disso uma maneira de que o projeto ocorra, né? Uma outra perspectiva que a Assembleia Popular tem muito forte, e que a gente faz ela a todo momento, é a preocupação com a formação política, né? A formação com a formação, com o estudo, fundamentalmente, né? E a gente tem, na história do Brasil, uma série de pensadores e pensadoras que refletiram sobre essa realidade, que elaboraram uma série de teorias sobre isso. São pessoas que são, inclusive, muito reverenciadas, mais fora do Brasil do que no próprio Brasil, e que aqui no Brasil não fazem, digamos que nem os meios de comunicação
mesmo a nossa elite pensante que está na academia, não faz questão nenhuma de aprofundar esse pensamento, de dar continuidade a essas reflexões. Eu estou falando do Paulo Freire, né? Eu estou falando do Celso Furtado, eu estou falando do Rui Mauro Marini, eu estou falando do Florestan Fernandes, eu estou falando do Milton Santos, eu estou falando do Caio Prado, entre tantos outros que a gente poderia citar, né? Que tem uma leitura que a gente chamaria assim de intérpretes do Brasil e que hoje são apropriados. Então essa formação política, estudar nossa história é um outro objetivo central que a Assembleia Popular tem, né? Outra perspectiva, mandou falar, agora eu vou falar. A esquerda brasileira vive um período bastante curioso, né? A esquerda brasileira vive um período bastante curioso. Ela conseguiu alcançar diversos postos, algumas posições, principalmente dentro da institucionalidade, dentro do legislativo, do executivo, né? Conseguiu ganhar eleições e etc. Mas isso não se refletiu para uma maior organização popular. Isso não se refletiu uma maior elevação do nível de consciência da população, e isso não se refletiu em maiores lutas de massa, né? A gente tem que se perguntar por que isso ocorre. A Assembleia Popular, ao se perguntar por que isso ocorre, ela percebe que, entre outras coisas, ela precisa construir maior autonomia popular, né? O que a gente chama de poder popular, né? Ela precisa construir essa capacidade das próprias comunidades de descobrirem quais são os seus principais problemas, olharem para esses problemas e buscar soluções por conta própria para resolvê-los. O que esse último período histórico da esquerda brasileira fez foi atrelar essas lutas populares, o que existia de organização popular, mesmo de lideranças populares que surgiram nessas comunidades e nos movimentos populares, viraram cabos eleitorais, viraram assessores parlamentares, viraram ministros disso, daquilo outro, viraram secretários daquilo outro, foram ocupar segundo, terceiro, quarto escalão da prefeitura, do governo do estado, do governo federal que seja. Com isso, você esvaziou a organização popular e você tirou esse poder de mobilização. Então, quando a gente chega hoje para essas comunidades, para essas lideranças, vai num bairro de periferia e vê esse mundo de problema, primeira reivindicação que aparece, primeira dificuldade é a falta de organização, né? Essa falta de organização, ela está dada em função disso. Há um vazio nessa organização popular. Temos um pensador, que é o Ademar Bogo, que ele vai dizer para nós o seguinte: a gente vive um momento hoje que é como se fôssemos essas pessoas, esses militantes que estão construindo a Assembleia Popular, que estão interessados novamente em organizar o povo, são como se fossem crianças de menos de 1 ano de idade e que não tem nenhum adulto por perto para ensinar a caminhar. Porque há realmente um distanciamento entre aquela geração lá, da década de 70, da década de 80, que era uma geração que tinha como perspectiva um horizonte de transformação, um horizonte maior, e essa geração de hoje, que rebaixou o seu horizonte até os próximos 2 anos, até a próxima eleição, né? Então, se coloca sempre nessa perspectiva de curto prazo, e não mais nessa perspectiva de longo prazo. O que a Assembleia Popular procura recolocar na ordem do dia é essa perspectiva de longo prazo. Nós não estamos construindo algo para ganhar a eleição daí a 1 ano, daí a 2 anos, nem para poder, no ano que vem, ter resolvido todos os nossos problemas. Mas é uma construção de pouco a pouco, em que esse movimento popular cada vez mais vai ganhando corpo, ganhando forças. Ou seja, o que a gente está chamando a atenção é que nós estamos num período em que a palavra de ordem é acumular forças. Essa é a palavra de ordem. Nós precisamos acumular forças para mais à frente conseguir então obter as vitórias que a gente precisa obter. Nesse momento está muito difícil de garantir conquistas, de obter essas vitórias, né? A Assembleia Popular, nesse sentido, a gente entende ela como formadora, inclusive, de novos movimentos, formadora de novas organizações, ou seja, ela tem a tarefa fundamental de colocar em movimento quem ainda não está, colocar em movimento quem não está se movimentando. Pátria livre, venceremos.